Durante seu ministério, Jesus exaltou as Escrituras como revelação divina, citando o Antigo Testamento com bastante frequência. Embora os mestres de Israel conhecessem bem as Escrituras hebraicas, a tradição humana era, para a maioria deles, mais relevante do que as instruções bíblicas. Com esse contexto em mente, nosso estudo examinará algumas discussões ocorridas entre Jesus e os fariseus. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Para que todos saibam, aqui nós estudamos a lição da Escola Sabatina através dos comentários de Ellen White. Quero convidar você a orar comigo para recapitularmos a lição desta semana. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais um sábado está se aproximando. Estamos recapitulando nesse momento, estamos abrindo a nossa mente, colocando a nossa mente à disposição do Espírito Santo para nos relembrar as preciosas lições que o Senhor nos ensinou essa semana. Muito obrigado. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. O auxiliar do professor da lição dessa semana, a lição 6, que teve como título De Dentro para Fora, traz 3 temas. Os 2 primeiros são descritos em Marcos 7, versos 6 a 8, e o terceiro é revelado na narrativa da cura do surdo em Marcos 7, 31 a 37. Os 3 componentes são os seguintes. O primeiro componente examina o contexto do Antigo Testamento para Marcos 7, versos 6 a 8, e analisa a referência a Isaías 29, verso 13, conforme citado em Marcos. O segundo componente considera as tradições. À luz de Marcos 7, versos 6 a 8, vamos comparar e contrastar a tradição dos anciãos com as instruções divinas contidas nas Escrituras. E o terceiro componente diz respeito à narrativa da cura de um surdo. Vamos considerar as maneiras pelas quais certos elementos do tema da criação são abordados de modo implícito nessa cura específica. Agora, vamos ver a explicação de Marcos capítulo 7, versos 6 a 8, à luz do Antigo Testamento. O povo de Deus, no 7º século antes de Cristo, estava enfrentando um momento crítico em sua experiência religiosa. Ela é descrita de maneira bastante vívida em Isaías capítulo 1, quando diz: rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías capítulo 1, verso 4. Por isso o Senhor lhes perguntou: de que me serve a multidão de sacrifícios que vocês oferecem? Veja Isaías capítulo 1, verso 11. Não faz sentido se aproximar de Deus e adorá-lo sob a máscara da formalidade. Assim, o Senhor fala ao povo por meio de seu profeta, que registra as palavras nesses versos proféticos. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Isaías capítulo 1, verso 13. Será que esses versos estão dizendo que o Senhor era contra o sistema de sacrifícios, conforme ordenado por Moisés à comunidade israelita? Claro que não. Deus estava se opondo à religião superficial, cheia de aparências, mas que não tinha o verdadeiro temor de Deus. Compare Isaías 1, versos 16 e 17. O contexto religioso de Isaías 29, 13, ao qual Marcos faz alusão no capítulo 7 do seu evangelho, é estranhamente semelhante. Uma análise mais atenta de Isaías 29, 13 revela um texto em forma de quiasma. E o que é um quiasma? É uma figura de linguagem em que elementos são dispostos de forma cruzada. Vamos ler aqui a tradução do autor, que usou o seguinte esquema: A, B, C, B1, A1. Letra A: o povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios. Letra B: para me honrar. Letra C: mas os seus corações estão longe de mim. Letra B1 combinando com a letra B, a reverência deles para comigo, ou seja, para me honrar.
e a letra A1 combinando com a letra A. É como mandamentos repetidos de forma mecânica, combinando com a letra A. O povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios. De acordo com esse verso, qual era o problema enfrentado pelos adoradores israelitas? O problema deles não eram as palavras litúrgicas em si. Em vez disso, essas palavras foram relegadas à mera repetição formal. Por que isso aconteceu? Porque o coração deles, isto é, a mente consciente, estava longe de ter uma verdadeira devoção ao Senhor. Portanto, as palavras deles não tinham sentido. J. Alec Motyer explica: à medida que o soberano examina a adoração deles, tudo o que vê é conformidade com regras humanas. Não é que o Senhor menospreze o uso das palavras, mas palavras sem coração não têm sentido. E adoração não é adoração, a menos que se baseie na revelação de Deus e seja uma resposta a ela. Em resumo, o povo de Israel, o próprio povo de Deus, vivia uma incoerência religiosa, ou seja, mantinha formalidade em termos de rituais e liturgia, mas não vivia em harmonia com os princípios bíblicos que lhes haviam sido ensinados e que tantas vezes eram repetidos entre eles. A adoração, incluindo todos os seus elementos, não tem sentido sem obediência. Deus não era contra a celebração adequada de culto. Sua indignação era uma resposta ao pesado formalismo que caracterizava a adoração do povo. Vamos falar agora das tradições à luz de Marcos capítulo 7, versos 6 a 8. Marcos, em sua alusão a Isaías, segue o texto da Septuaginta, uma tradução grega da Bíblia hebraica. Como o público de Marcos era composto por gentios, a versão grega seria a mais familiar para eles. O evangelista, seguindo a Septuaginta, refere-se ao tema da adoração vã, como ênfase no conceito dos preceitos humanos. Marcos capítulo 7, versos 6 e 7, cita Isaías, que diz: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos." A passagem apresenta o contexto para a narrativa de Marcos 7. A narrativa destaca um confronto entre os fariseus e os escribas. O tema discutido dizia respeito à lavagem das mãos. Marcos fornece detalhes narrativos nesse sentido. Os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Veja Marcos capítulo 7, verso 3. Parece que as instruções sobre a lavagem minuciosa das mãos, que o Antigo Testamento prescreve aos sacerdotes que estivessem no serviço do santuário, foram impostas pelos anciãos a todo o povo, o qual foi obrigado a respeitar essa tradição. Como C.S. Mann menciona, o que está em discussão nesse texto não é a lei de Moisés, mas a tradição oral ou escrita recebida desde a antiguidade e honrada por causa de sua antiguidade. Jesus condenou essa imposição feita ao povo. Por isso, ele chamou de hipócritas os fariseus e os escribas. Veja lá em Marcos capítulo 7, verso 6. Contudo, a narrativa de Marcos mostra que Jesus vai além de simplesmente rejeitar uma tradição humana. Ou seja, ele repreendeu os mestres de Israel com a acusação de que aquelas tradições acabaram ofuscando a palavra escrita de Deus. Jesus repreendeu os mestres religiosos porque, rejeitando o mandamento de Deus, eles guardavam a tradição humana, segundo Marcos capítulo 7, verso 8. Então foi além. Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Lá em Marcos 7, verso 9.
Em Marcos 7, verso 13, Jesus lamentou essa prática equivocada que era resultado direto do trabalho dos mestres de Israel. Assim, lançou contra eles essa acusação, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. Em resumo, tanto na época de Isaías, no 7º século a.C., quanto na época de Marcos, no 1º século depois de Cristo, a adoração do povo de Deus era vã, devido à ênfase errada e à atitude hipócrita do coração. Em certo sentido, os fariseus e os escribas eram responsáveis por essa condição porque, como líderes, usavam a considerável influência que tinham sobre o povo para colocar as tradições humanas acima da revelação divina e, com isso, elevar as regras humanas acima dos mandamentos de Deus. Nessa ocasião, Cristo estava convidando seu povo a retornar às Escrituras e ao caminho de justiça e misericórdia que elas apresentam. Ele também proclamou uma espiritualidade que transcende a mera religiosidade externa e formal. Em vez disso, defendeu uma experiência espiritual que está fundamentada em uma decisão consciente e consagrada de servir a Deus com um coração sincero à luz do que o Senhor revelou. E agora, para encerrarmos a recapitulação da lição 6, vamos tratar da obra de curar um surdo. Os autores bíblicos com frequência faziam alusão a outros textos das Escrituras. Essas alusões podiam incluir citações diretas, como no caso de Marcos capítulo 1, versos 2 e 3, em que o Evangelho cita Isaías 40, verso 3, ou como no caso de Marcos capítulo 7, versos 6 e 7, que cita Isaías 29, verso 13. É evidente que Marcos tinha interesse especial nos escritos de Isaías. Além de citações diretas, os escritores bíblicos também faziam alusão a outros escritos, sem, no entanto, mencionar textos exatos. Em outros casos, é possível inferir certas influências em nível temático de uma fonte anterior. Assim, podemos identificar certas alusões ao tema da criação, que podem ser vistas na narrativa sobre a cura do surdo, em Marcos 7, versos 31 ao 37. Para explorar mais essa ideia, vamos considerar Gênesis capítulo 2, verso 7, que diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Compare com Isaías 43, verso 7. Gênesis descreve a criação do primeiro ser humano em nosso planeta. A palavra formou é traduzida do verbo hebraico ish, que também significa modelar, criar, moldar. O autor de Gênesis usa esse verbo para descrever a obra de um criador que forma ou de um oleiro que molda sua criação. É inegável em Gênesis a imagem bastante concreta daquele que põe as mãos sobre a matéria para formar, a partir dela, o primeiro ser humano. Além disso, outra expressão em Gênesis 2, verso 7, descreve a parte do processo em que materiais inertes são transformados em matéria viva e consciente. O Senhor dá o sopro de vida ao barro, isto é, lhe soprou nas narinas. Da mesma forma, em Marcos capítulo 7, encontramos alusões à formação de Adão. No caso do surdo, que falava com dificuldade, lá em Marcos 7,32, Jesus interveio usando as próprias mãos e boca como veículo de cura. Dessa forma, ele procurou remodelar, por assim dizer, a sua criação e o fez colocando os dedos nos ouvidos do homem. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem com a saliva, e ao comando de sua palavra, o homem foi recriado. Nesse instante, o homem se tornou uma nova pessoa, e logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou.
e ele falava sem dificuldade. Marcos 7, verso 35. No entanto, essas descrições não são as únicas razões pelas quais podemos inferir uma conexão entre o ato de Jesus de curar o surdo e o tema da lição. Outras evidências vêm de Marcos 7,37. As pessoas ficaram surpresas com Jesus porque tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Nesse único verso, Marcos usa 2 vezes o verbo grego poiein, que pode ser traduzido como criar ou fazer. É interessante observar que esse é o mesmo verbo que a Septuaginta usa para traduzir o verbo hebraico bará, criar, em Gênesis 1. Assim, o Criador do universo veio à Terra para restaurar a criação que havia sido deteriorada por Satanás. De acordo com Marcos, Jesus veio para iniciar sua obra de recriação fazendo tudo muito bem. Não há dúvida de que essa obra é o cumprimento da profecia messiânica também de Isaías. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Isaías 35, versos 4 a 6. Vamos fechar agora com a aplicação para a vida. Por que Jesus pedia a certas pessoas que havia curado que não contassem a ninguém sobre sua obra e seu ministério de cura? Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Por que você acha que as pessoas faziam o oposto do que Jesus pedia? E a segunda pergunta é: quanto à tradição humana, você consegue identificar alguma tradição que toma o lugar das Sagradas Escrituras em sua comunidade? A palavra de Deus ainda é o nosso guia enquanto lideramos nossa comunidade de fé nos tempos atuais? E por fim, o que significa "o seu coração está longe de mim"? Encerramos a lição 6. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, curta, comente. Vamos nos engajar juntos no crescimento deste canal. Desejo um feliz sábado a você, sua família, e aguardo você amanhã para iniciarmos a lição 7. Um forte abraço, fiquem todos com Jesus.